Segunda Crônicas, capítulo 20, o versículo 1 e 2 dizem assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. O rei Josafá foi, de modo geral, como um todo, foi um bom rei de Judá. Judá, nessa época da história da nação de Israel, estava dividida em dois reinos. O reino do sul, que basicamente eram as tribos de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos formaram então o reino do norte, que era conhecido como Israel. Então tinha Israel ao norte e tinha Judá ao sul. Foram feita essa divisão, essa dicotomia foi feita logo depois do reino de Salomão, como nós já sabemos. E ele foi um bom rei, no caso do reino do sul. Ele promoveu o ensino da palavra de Deus, ele buscou limpar a nação da idolatria, de paganismo, e colocar ordem na casa. E a gente pode ler, quem quiser fazer lição de casa, nos capítulos 17 a 19 de 2 Crônicas, está mostrando tudo aquilo que Josafá fez de bom. Mas como eu falei, ele não era um rei perfeito. Ele havia feito uma aliança com o rei Acabe, terrível erro. O rei Acabe era um terrível rei. Ele era o esposo de Jezebel, como nós sabemos. E ele não foi exatamente um rei muito bom. Ele era rei simultaneamente. Lembrando, mais uma vez, que Acabe era o rei de Israel, as 10 tribos do norte. Josafá era o rei de Judá, as 2 tribos, o reino do sul. Então, eles estavam no trono no mesmo tempo. E aconteceu que Josafá fez uma aliança com Acabe, que ele não deveria ter feito. Porque Acabe era um péssimo rei, perseguia o povo de Deus, perseguia os profetas de Deus, estabeleceu o paganismo em Israel, e em grande parte devido à sua esposa Jezebel. Então eles eram conterrâneos e o Josafá cometeu o grande erro de se alinhar com ele. E lá em 2 Crônicas 19, a gente vê o que foi que aconteceu em relação a isso. Olhe comigo no versículo 2 do capítulo anterior de 2 Crônicas, capítulo 19, a gente leu do 20, olha o 19, e no versículo 2 diz assim: E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Jofar, e lhe disse, então veja bem, então Deus mandou um profeta, no caso aqui chamado de vidente, para avisar, puxar a orelha, admoestar o rei Josafá, que era um bom rei de modo geral, mas falou assim, seguindo aqui, ele disse Jeú, filho de Anani: Devias tu ajuntar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Então o erro foi esse, ele se ajuntou ao ímpio, e se ajuntou e foi ajudar, entre aspas, aqueles que odiavam Deus. Acabe odiava Deus, Jezebel odiava Deus. Aí continua: Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Por isso o quê? O fato que ele se alinhou com Acabe. Então ele fez uma pergunta retórica: devias tu ajudar o ímpio? Devias tu amar aqueles que odeiam o Senhor? A resposta é não, claro que não. A pergunta é retórica, já está embutido o negativo. Aí ele dá o recado de Deus: vai vir grande ira. Deus vai mandar grande ira. Versículo 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar o Senhor. Então, como eu disse, não era perfeito, cometeu um erro grave, mas mesmo quando Deus estava dando a sentença, dizendo que ia ter grande ira sobre ele, ele disse: mas boas coisas foram achadas. Você tirou os bosques. Mas pastor, isso é contra a natureza. E o pessoal do Ibama, como é que fica? É com malucos, como é que é?
Aqui bosques não quer dizer que foram lá e cortou as árvores. Bosques eram lugares onde eram feitos lugares de adoração aos deuses pagãos, como se fosse uma gruta, digamos assim. Tá? E então eles faziam ali nos bosques, faziam um templo, só que não era um templo, não era feito de pedra, de parede, de teto, eram grutas, tá? E ali eles faziam então os sacrifícios e adoração aos deuses pagãos, aos falsos deuses. Então ele fez o quê? Boas coisas contudo se acham em ti, porque tiraste os bosques da terra. No Reino do Norte, Acabe não estava tirando os bosques, pelo contrário, ele está promovendo, incentivando a idolatria e o paganismo. Josafá no sul estava tirando. E preparaste o teu coração para buscar a Deus. Então você vê que ele estava, então, tinha muita coisa indo para ele. Agora, aplicando isso a nós também podemos fazer como Josafá, ser como Josafá, que mesmo não sendo perfeitos, e ninguém é aqui, nós podemos fazer como Josafá e ter os benefícios, como veremos, que Josafá teve, mesmo sendo imperfeitos, nós podemos tirar os bosques da terra da nossa vida, nós podemos tirar os ídolos da nossa vida. E antes que alguém fale, pastor, na minha casa não tem ídolo nenhum, não tem estátua, não tem nada. Gente, ídolo não quer dizer necessariamente tão somente uma estátua, um objeto, algo que se curva. Quer ver o ídolo hoje em dia? Dinheiro. Dinheiro. Como é que se idolatra dinheiro? Qualquer decisão que você faz, a primeira coisa é isso aqui, ó. O fator decisivo, o que vai determinar qualquer decisão é dinheiro. Pronto, se o dinheiro está bom, está certo. Não interessa se é certo, se é errado, se eu estou fazendo bem, se estou fazendo mal, se eu estou ajudando, atrapalhando, se eu estou sendo honesto, desonesto, não interessa. O que interessa é isso aqui, ó, é grana. Sabe o que é isso? É você idolatrar dinheiro. Eu não vou colocar Deus na frente de todas as coisas. Você coloca dinheiro na frente de tudo. Sabe o que é idolatrar? Você pode idolatrar esporte, futebol. Cadê o nosso Arnaldo do México aqui? Cadê ele? Tá escondido? Cadê o Júnior? Pode idolatrar. Tá. Tem gente que idolatra o corpo. Tudo é pelo corpo. Por exemplo, falta culto para ir para a academia, não tem tempo para a Bíblia, mas fica malhando 3 horas por dia, não tem dinheiro para dar uma oferta na igreja, mas vai comprar whey protein e um montão de coisa. Sabe o que é isso? É você adorar o corpo. Gente, devemos tomar conta do corpo, porque o nosso corpo é um dom de Deus. Devemos ser bons mordomos do nosso corpo, tá? Mas o nosso corpo não deve ser o nosso ídolo, não deve ser aquilo pelo qual nós vivemos. Muita gente, o trabalho, a carreira, enfim. Quer ver outra coisa que pode ser a idolatria? E essa vai chocar você? Família. O filho. Como assim, pastor? Se você coloca o seu filho acima da palavra de Deus, se você coloca o seu marido, sua esposa acima da palavra de Deus, é eles que vão decidir como vai ser a coisa, não Deus. Agora entenda. Família, casamento, filhos devem estar debaixo de Deus. Mas nunca inverta as coisas, que isso é idolatria. Dinheiro não é errado, esporte não é errado, trabalho não é errado, nada disso é errado. É errado quando se torna uma idolatria. Então, nós podemos fazer como o rei Josafá, tirar os bosques da nossa terra, tirar os ídolos da nossa vida. E o 2, é claro, preparaste o teu coração para buscar a Deus. Então, nós podemos limpar a nossa vida, nós podemos preparar nosso coração. Mas voltando para Josafá, em virtude do erro que ele cometeu com Acabe, aqui está Josafá numa situação desagradável, por que não dizer desesperante. Estavam vindo ali, voltando para o versículo 1, então vieram alguns avisaram Josafá dizendo, vem contra ti uma grande multidão. Gente, uma grande multidão aqui eram praticamente 3 reinos, versículo 1. Tinha os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas. Então tinha uma multidão incontável, um exército enorme, que estavam vindo em direção, e já estavam em Engedi. Se você olhar no mapa, Engedi já é Israel. Lembrando, naquela época não tinha satélite, não tinha nada disso. Quando você via, era o visual. Falou, avistaram aquele formigueiro de gente, invadindo o horizonte, chegando, invadindo toda a terra, foram correr avisar o rei e falaram, está chegando aí uma penca de gente e já estão em Engedi, já entraram em Israel, já estão pertinho. Era uma situação desesperante.
Isso a gente pode entender a partir do capítulo 19, versículo 2, que fala: por isto virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Deus estava permitindo aquilo, em parte, podemos deduzir pelo aviso que foi dado o aviso no começo do capítulo 19. No capítulo 20, a gente tem aqui a invasão por esse exército. Então, Josafá, muito literalmente, ele não sabia o que fazer. Está vindo um exército muito maior do que a minha população total, quanto mais meu exército. E ele não sabia o que fazer. Se você nunca esteve em uma situação que você não sabia o que fazer, o dia vai chegar que você estará em tal situação. Que você olha para um lado, você olha para o outro e fala: o que eu vou fazer? E hoje o tema é simplesmente isso. O que fazer quando não sabes o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? E vamos aprender a receita desta história, deste episódio aqui de Josafá. Então olha comigo no versículo 3, que nós não lemos, nós lemos 1 e o 2 do capítulo 20, 2 Crônicas 20, versículo 3. E talvez, veja bem, talvez se alguém aqui ouvir a mensagem, que hoje está vivendo uma situação dessas. Que você olha no espelho e fala: eu não sei o que eu vou fazer. Eu não consigo ver saída, eu não consigo mais nada o que fazer, eu não sei o que fazer. Mas se você não está nesses dias, anote, grave, guarde a mensagem de hoje no seu coração, porque o dia vai chegar, infelizmente, que você vai estar em uma situação que você não vai ter a mínima ideia do que fazer, como que você vai sair dessa. Tá? Então vamos ver, quando não sabemos o que fazer. Versículo 3 de 2 Crônicas 20. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Se nós merecemos ou não estar numa situação em que nós não sabemos o que fazer, é irrelevante. O fato aqui é que podemos arguir que Josafá foi procurar, como diz o ditado, foi procurar chifre de cabeça de cavalo. Que raios tu foi fazer se aliando com Acabe? Tá maluco? Você é pró-Deus, você quer instituir a palavra de Deus, você quer limpar dos pagãos, e o seu amiguinho que você se alinhou, ele está indo na direção oposta. Você está maluco? Mas independente se é nossa culpa, se é nossa responsabilidade, se é uma situação que Deus permitiu ou enviou, não interessa. A situação real é, quando você não sabe o que fazer, número 1, busque ao Senhor. Foi o que ele fez aqui. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E é justamente aqui que o diabo se aproveita. O temor de não saber o que fazer deve nos levar, deve nos impelir, nos empurrar ao Senhor, ou seja, a buscar a Deus. Mas o diabo aproveita a situação desesperante, ele aproveita a nossa fraqueza, ele aproveita a nossa falta de fé, a nossa fé imperfeita, ele se aproveita e ele vem então trazer uma solução rápida e fácil. Vou dizer uma coisa aqui, quando uma solução é muito rápida e fácil, ela provavelmente não é a correta. E provavelmente vai ter um cheirinho de enxofre, se você atentar bem. Você está com um problemaço, não sei o que fazer. É simples. É simples? É fácil. É o quê? Meça contra a palavra de Deus. Porque Deus nunca vai levar você a fazer uma coisa contra a sua palavra. Então o diabo vem nessas horas e ele vem trazer uma solução rápida, uma solução fácil, que nunca são as melhores e sempre vão custar mais do que você e eu imaginamos. Pode até resolver, mas vai ser por um curto tempo e de pouco grau. E logo depois ela se torna pior. Então busque o Senhor. Não sabe o que fazer? Busque o Senhor. Busque o Senhor na sua palavra.
na sua verdade, na verdade, busque o poder de Deus, busque ao Senhor, a solução está no Senhor. Não busque o mundo, não busque opiniões, não busque modas, não busque tradições humanas, não busque conselho de quem não sabe o que está falando, busque ao Senhor. O mundo hoje está cheio de conselho. O mundo hoje está cheio de pessoas dando opinião, na televisão, na internet, então não vamos nem falar. Cuidado, gente, o conselho deve vir daqui. Não é de errado você buscar algum conselho, digamos, na internet, mas compare com a palavra de Deus. Ah, mas na internet falou, tem sim, internet agora é Bíblia. Está na internet a verdade. Não. Busque ao Senhor. Se ponha a buscar ao Senhor. E qualquer solução, compare com a palavra de Deus, buscando ao Senhor. O que fazer quando não sabe o que fazer? Buscar ao Senhor. Número 2, olhe ao Senhor. 2 Crônicas 20, olhe no versículo 12. Nosso Deus porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Veja, isso aqui é o rei. O rei reuniu o povo, e o rei falou, nosso Deus porventura não os julgará? Eles, os inimigos, que estão atacando Israel, no caso Judá. Porque em nós não há força perante. Ele está admitindo, ele falou, nós não temos como nos defender desse enorme exército que vem por aí. E ele inclusive fala, e não sabemos o que faremos, não sei o que fazer. É como eu disse, você vai ter momentos na vida que você não vai saber o que fazer. Foi exatamente o que Josafá falou, nós não sabemos o que fazemos. Agora, olha como termina o versículo. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Não sabe o que fazer? Olhos em Deus, olhos em Cristo, busque o Senhor. Agora, como é que você vai buscar o Senhor se você não tem os olhos dele? Você não vai buscar o Senhor tendo os olhos... Não. Busque o Senhor, e na sua busca ao Senhor, você terá, consequentemente, os olhos nele. Olhe para ele. Não sabemos o que faremos, mas nossos olhos estão em ti. Então fica a dica. Fica a dica de alguém que passou por tal situação, desesperante, admitiu, não temos como nos defender, não sabemos o que fazer, mas nós vamos manter nossos olhos em ti. O grande problema é que o nosso olhar é facilmente levado aonde não deve. Quando nós não sabemos o que fazer, em vez de buscar o Senhor e manter os olhos nele, nós deixamos nossos olhos olhar para outras situações. Para colega, vizinha, amiga. Mulher, deixa eu falar o que foi que eu fiz. Mas foi o seguinte, sabe o que foi que eu fiz? Eu não quero saber o que você fez. Eu quero saber o que Josafá fez. Eu quero saber o que Deus vai mandar. Aí tem a vizinha, tem a comadre, tem a colega, tem aquela amiga, tem... Cuidado aonde você está olhando. Cuidado aonde você está buscando. Eu dei outro exemplo aqui. Quando você pilota a sua moto, você tem que olhar aonde você quer ir. E é um perigo você ficar olhando para o lado, que você sem perceber, se você está olhando para o lado e não para frente, você vai acabar saindo do seu trajeto. Onde nós olhamos é onde nós estaremos indo. Nosso olhar deve estar no Senhor. Agora, quando eu começo a olhar outras coisas, modinhas, tradições, o que foi que a vizinha fez, o que foi que o amigo fez, olhos fixos no Senhor. Facilmente, nós somos levados e tentados a sair do caminho. É o diabo tentando. É o diabo tentando nos destrilhar, nos desviar. Mas não olhe para ele. Ele vai fazer muita fanfarra, vai fazer muito alarde, vai balançar as mãos, chamar a sua atenção, querer distrair. Lembrando, o diabo não se preocupa qual caminho você toma, conquanto não seja o caminho. O caminho. Tem um caminho. Existem 359 caminhos errados. O diabo não se importa qual que você tome. É aquele um caminho. É aquele um caminho que ele não quer que você olhe. Em 1 Coríntios 10, 13, diz, não veio sobre vós tentação. Pastor, eu não sei o que eu faço. Está na tentação?
Independente do problema, você vai ser tentado, além do problema, você vai ser tentado a solucionar o problema da forma errada. É tentação. Tem uma solução fácil aqui. A tentação é a gente ir atrás de solução fácil. Mas olha o que fala. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Quer dizer isso. Qualquer tentação que você e eu tenhamos, outras pessoas já tiveram. Nós não somos o primeiro a ter aquela tentação, seja lá o que ela for, qual for a área. Não somos os primeiros. Então não há tentação senão humana. Ou seja, não há tentação que nós vamos encarar que já não foi encarada milhares de vezes por milhares de pessoas. Ah, não, sou eu. Não, não é só você. Continua. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, mantendo os olhos em Cristo, mantendo os olhos em Deus, mantendo os olhos na palavra, sabe o que nós vamos encontrar quando vem a tentação? Quando você não sabe o que fazer, você vai enxergar o escape. Deus está dizendo, eu não permito tentação sem permitir e enviar ao mesmo tempo o escape, a saída correta. Tentação tem vários escapes, mas só um é correto. Você está com um problema, você pode resolver aquele problema de várias maneiras, mas só um é correto. É o escape que Deus manda. O diabo fica balançando aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. É igual quando você chega nesses pontos turísticos, você chega lá, tem uns 1 milhão de guias, cada um querendo, não, venha comer no meu restaurante, venha fazer o meu passeio, venha andar na minha jangada, venha comprar as minhas tranqueiras, venha falar, eu sou pobre, não tenho um centavo, me deixa em paz, não estou interessado. É isso que o diabo faz, ele fica por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, não, aqui é melhor, aqui não, por aqui, por aqui. Se você estiver com os olhos fixos em Deus, você vai enxergar de cara o escape. Ele vai sobressair, vai saltar. Você vai saber qual o escape que Deus mandou. Se manter os olhos nele. Mas se ele está ali, e você está olhando para cá, e está olhando para lá, você não vai ver o escape, porque o escape está aqui, com Deus. Olha o escape, a saída vem junto. Não devemos olhar senão ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor, precisamos olhar para o Senhor e nós precisamos ouvir o Senhor. Olhe no versículo 14 de 2 Crônicas 20. A gente leu agora há pouco o versículo 12. Pule 1, 2 e vá para o versículo 14, que diz assim. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Versículo 15. E disse, então Deus mandou um outro profeta, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Então veja bem, aqui é Deus dizendo. Agora note que Deus mandou o recado dele, foi uma voz no meio das nuvens, foi um anjo que apareceu, foi uma mensagem no WhatsApp. Não, ele mandou um homem de Deus, ele mandou o profeta, no caso aqui Jaziel. Assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Juriel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Como é que a gente ouve o Senhor? Aliás, como é que a gente ouve qualquer coisa pela sua palavra? Naquela época, eles não tinham o privilégio e a bênção de ter a palavra completa de Deus. Hoje nós temos a palavra completa de Deus. Eles não tinham.
Eles não tinham. Então, como é que eles ouviam toda a palavra de Deus? Deus tinha o quê? Profetas, os videntes. Por isso que hoje não tem mais profeta, hoje não tem mais vidente como tinha naquela época, porque hoje nós temos a palavra de Deus. Isso é ensinado claramente no Novo Testamento. Quem tiver alguma questão, fala comigo mais tarde, ou pode até acessar o canal, tem vários estudos e mensagens que explicam isso. Mas enfim, então hoje nós temos. Então quando fala que devemos ouvir a palavra de Deus, é só você vir aqui, vá na palavra de Deus. Hoje não tem profetas, mas temos pregadores que pregam da palavra. Mas aquilo que algum pregador prega precisa estar em contexto, precisa estar em harmonia com a palavra de Deus. Se não estiver, ignore. Eu digo aqui desse púlpito, se eu ou qualquer pessoa pregar aqui atrás algo que não está na Bíblia, ignore. E nós temos o direito e o dever e a responsabilidade de cobrar isso. Pastor, você falou, onde é que está isso na Bíblia, pastor? Claro, não no meio do culto, evidentemente, você pode falar comigo depois e eu vou explicar. Mas fique assegurado, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com esta igreja e com os irmãos, que eu nunca jamais trarei alguma coisa aqui que não está na palavra de Deus. Mas isso não precisa acreditar em mim, não precisa confiar em mim. Pode me perguntar, pastor, por que isso? Por que você crê assim? Por que fazemos assado? Pode perguntar à vontade, não tem problema não, ninguém vai ser perseguido Não, pode perguntar. Mas precisamos ouvir a palavra de Deus. Ouvir quando Deus fala através da sua palavra lida, sua palavra pregada, através de algum conselho que é dado, que você pede. Eu não costumo dar conselho sem que for pedido, porque você sabe, né? Se conselho fosse bom, era vendido, e conselho dado, geralmente a pessoa não tem muito interesse. Então, veja bem, eles não tinham a palavra perfeita, mas Deus mandou então um profeta que trouxe para ele, no caso aqui, um chamado Jaziel. E Deus falou para eles não temerem, porque Deus lutaria a batalha para eles. Versículo 17. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos parados e vede a salvação. Ele falou simplesmente, vão lá, desçam, se preparem. Estão vindo em tal lugar, vão estar em tal vale, perto do deserto tal, vá lá. Deus já sabia. Vá lá e fiquem parados. E vejam. E vejam. Me vem à mente, no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Muitas vezes nós nos encrencamos simplesmente porque nós não queremos nos aquietar. Nós queremos solucionar. Até aí tudo bem. Nós queremos solucionar do nosso jeito. Opa, agora tem problema. Outros reis se encrencaram porque viam o inimigo chegando, sabe o que eles faziam? Iam para o Egito, iam para outra nação e falavam, tome aqui ouro, tome aqui prata, venha me ajudar. Deus está vendo? Eles são mais fortes do que eu. Outros reis estiveram na mesma exata situação que Josafá. Só que decidiram resolver do jeito deles. Tomaram o escape errado. Não ficaram quietos. Não buscaram o Senhor. Não olharam ao Senhor. Não ouviram ao Senhor. Vou ficar quieto? Vou nada. Eu vou chamar aquela nação. Eu vou fazer um acordo aqui. Eu vou fazer uma coisa ali. E se deram mal. Temos que ouvir. Muitos dos nossos problemas, escute bem, existem e são agravados pelo simples fato que nós não olhamos, buscamos e ouvimos Deus e, consequentemente, nós pioramos o nosso problema. Porque nós não estamos buscando, ouvindo e olhando para Deus. A gente está buscando, ouvindo e olhando outra coisa, outro Deus, outra palavra, outra verdade, entendendo que só existe uma verdade. Mas nós vamos buscar a nossa solução. Nós não vamos buscar, nós não vamos ouvir, nós não vamos olhar. Você se encrenca e você piora a sua encrenca. É como a areia movediça. Eu nunca tive preso em areia movediça. Bom, quase. Só na retrasada, eu fui fazer uma visita, quase morro, lá nas províncias, do irmão Messias. Eu
Eu estava de moto, vou até usar essa ilustração em outra mensagem. Eu estava de moto e o GPS mandou entrar numa rua, que não era uma rua, era uma coisa na areia seca, fina. E não teve outra, ó. A moto atolou. E quanto mais eu tentava sair, sabe o que acontecia? A moto ia afundando. Quanto mais eu tentava resolver do meu jeito, já sei, é só acelerar mais. Pronto, areia, e a moto... Gostou do efeito sonoro? Passei a tarde inteira treinando esses efeitos sonoros. Alô, irmão, socorro. Aí lá vem o irmão me acudir. Ele, muito esperto, para o carro lá longe da areia. Valeu, aviso, irmão. Aí pronto, aí juntos não, eu sozinho, não, o irmão, nós conseguimos tirar. Mas quanto mais eu tentava resolver o problema, então, o irmão Messias, o nome disso tudo foi minha salvação. Eu esperei o Messias me salvar do lamaçal. A gente ri, mas é verdade. O Messias chegou e a gente juntos conseguimos sair. Mas eu estava afundando. E muitas vezes exatamente isso. A gente, por não olhar, por não ouvir, por não buscar, a gente se atola, tenta sair e só torna a situação pior. Pior. O segundo estado é pior do que o primeiro, o segundo, o terceiro pior que o segundo, e assim vai se atolando. Não sabe o que fazer? Busque ao Senhor. Olhe para Ele, ouça o que Ele está dizendo. Aqui o profeta foi e falou para eles ficarem quietos, fiquem aí. Agora imagine a coragem. É muito fácil hoje a gente ler, a gente falar assim, muito bem. Sim, claro, eu faria o mesmo, claro. Mas imagine, você está aqui, vão para lá, postem-se e fiquem parados. Por que ficar parado? Porque francamente, quando você vê aquela multidão armada até a testa, aquele exército enorme, ficar parado já não é tão interessante. A vontade que dá é sair correndo, é sair dali. Deus falou, confia em mim. Deus, eu estou confiando, mas se derem mais 3 passos eu corro. E muitas vezes eu não sei o que fazer. E Deus fala, calma, que eu vou trazer a solução. Mas Deus, o tempo está passando. Deus falou, postai-vos e fique parado. Eu vou lutar, eu vou pelejar. Tem que ter fé. Tem que confiar e falar, tudo bem, Deus, estou parado, vou ficar parado. A vontade que eu tenho é correr, a vontade que eu tenho é resolver do meu jeito, a vontade que eu tenho é cair fora, mas tudo bem. Eu vou me postar aqui e vou ficar parado. Porque eu não sei o que fazer. Então, quando você não sabe o que fazer, ouça o Senhor. Ouça com fé. Fé gera obediência. Se eles não tivessem fé na palavra de Deus que o profeta Jaziel trouxe, eles não iam ficar postados e parados esperando aquele trator daquele exército passar por cima deles. Eles iam cair fora. Mas eles ouviram, mas ouviram com fé. E ouvir com fé faz toda a diferença. 2 pessoas ouvem a mesma palavra, a mesma mensagem, e estão na mesma situação. Uma abençoada, a outra não. Uma sai da areia, a outra não. Por quê? Eu vou explicar por quê. Aliás, eu vou deixar aqui, a Bíblia explica. Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Veja bem, 2 grupos. Tem o nós e tem o eles. Também a nós foram pregadas boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Nós aproveitou, os outros eles não aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Este grupo ouviu com fé, beleza. Os outros ouviram a mesma mensagem, a mesma verdade, mas não havia fé misturada no ouvir. Eles ouviam tipo assim, deixa eu ver se eu entendi, Deus. Você quer que eu vá, me coloque em frente desse exército enorme, eu vou ficar parado aqui, e você, lá de um passo de mágica, vai derrotar esse exército todo? Deus fala, exatamente isso. Estou fora. Eles não fizeram isso. Eles ficaram postados, eles ficaram parados, e eles viram Deus pelejar por eles.
Josafá sabia dessa grande verdade. Já havia aprendido isso. Versículo 20, a gente leu o 14 ao 17, olha o versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Note que ele falou, crê em Deus, e equiparou com crer nos profetas de Deus. Quem é o profeta? Aquele que profere a palavra de Deus. Ele falou, creia em Deus. Agora, eu poderia falar, eu não preciso falar crê nos profetas, eu posso dizer, creia em Deus, creia na palavra de Deus. Porque hoje nós temos toda a palavra de Deus. Hoje eu posso dizer aquilo que Josafá não podia dizer, que ele disse, creia em Deus, creia nos profetas, porque eles não tinham. Hoje nós temos toda a palavra de Deus, e eu posso dizer, creia em Deus e creia na sua palavra. E aqui está dizendo, crede no Senhor e estareis seguros. Creia nos profetas, ou seja, creia na palavra e prosperareis. Quer estar seguro, quer prosperar, creia em Deus, creia na palavra de Deus. Como? Ouça, siga, obedeça, olhe, escute. Não é só ouvir, é ouvir, não, é ouvir com fé. Fé gera obediência. Desobediência nada mais é do que uma fé falha ou falta de fé. Deus fala, faça assim. Eu não creio que seja isso o melhor caminho. Eu tenho uma solução melhor. Eu tenho uma receita melhor. Eu tenho um jeito melhor. Claro, porque você sabe mais do que Deus. Afinal, Deus é só Deus, né? Mas isso não me agrada. Gente, a vida não é fazer o que lhe agrada. Se você viver a sua vida fazendo o que lhe agrada, você vai ter uma péssima vida. Sofrida, áspera, ríspida. Agora, quer estar seguro de prosperar? Crede em Deus. Crede nos seus profetas, hoje nas suas palavras. Você vai prosperar, você vai estar seguro. Hoje temos melhor do que os profetas. Mas nós podemos ter a mesma fé, tomar as mesmas decisões que Josafá e o povo tomou. No dia em que eles foram lá, ele adereçou o povo e falou, nós vamos ir, ouça o que eu vou dizer, crede em Deus, estará seguros. Por que ele falou isso? Como eu falei agora há pouco, Deus tinha mandado eles irem ficar na frente de um exército enorme, e ficar parado lá, esperando o quê? Esperando passar por cima da gente. Então o rei falou, gente, é uma ordem medonha, dá medo, mas crede em Deus, estaremos seguros. Crede nos seus profetas, nós vamos prosperar. E prosperaram, como nós vamos ver daqui a logo mais, tá? Então, nós temos que olhar ao Senhor, temos que buscar ao Senhor, temos que ouvir o Senhor e ouvir com fé, ou seja, vai se transformar em obediência. Não vai ser uma fé morta, como o Tiago fala. Fé sem obras é morta. Olha no versículo 18 de 2 Crônicas 20. E nós vamos ver o quarto ponto, de 24 pontos que eu tenho esta noite. Eu estou brincando, ninguém se desespere. Esse é o último ponto, tá? Só para trazer alívio geral, desespero passar. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Veja aqui. Você não sabe o que fazer? Primeira coisa, busque o Senhor. Olhe para Ele. Mantenha os olhos fixos nele. Ouça o que Ele diz. E adore. Adore ao Senhor. Não sabe o que fazer, pastor, estou numa situação, eu não sei o que eu faço. Adore ao Senhor. A gente leu isso aqui no versículo 18. No versículo 20, que nós lemos agora há pouco, era o povo indo. Ou seja, eles estavam adorando o Senhor antes da vitória. Eles tiveram a vitória, nós vamos ver. Mas eles estavam adorando Deus antes da vitória. Eles estavam adorando Deus antes de irem se colocar na frente daquela multidão.
É muito fácil. Ganhei na loto. Louvado seja Deus, adorar a Deus. Calma aí. E quando as contas estão vencidas, e quando o dinheiro não está, e quando está com doença, quando perdeu o emprego, quando... Pastor, não sei o que eu vou fazer, pastor, perdi meu emprego. Adore a Deus. Pastor, essa doença aqui, o médico falou que é sério. Adore a Deus. Pastor, adore a Deus. O rei e o povo se prostraram perante Deus e adoraram Deus antes da vitória, antes de encarar. Eles adoraram a Deus. Não sabe o que fazer? Você pode fazer uma coisa, adorar a Deus. Não vou, não posso, eu tenho que resolver esse problema. Esse é o problema. Adore a Deus. Não, como é que eu vou adorar a Deus, pastor? Eu tenho um monte de coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que procurar resolver. Falar com um deputado, falar com fulano, falar com... Adore a Deus. Sabe quem vai lutar a sua batalha? Sabe quem vai dar a sua vitória? Deus. Adore a Ele. Adore a Ele. É o que eles fizeram. Eu falei, a receita está na história do episódio de Josafá. Adore a Deus. É importante traçar a distinção entre louvar e adorar, porque não é a mesma coisa. É muito sutil a diferença, mas não é a mesma coisa. Adorar é você reconhecer a superioridade de Deus, é você reverenciar Deus, é você ter respeito e devoção por Deus. João 4, 23 fala assim, João 4, versículo 23. Eu acho que todos aqui conhecem esse versículo aqui. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso que é louvor. É você reconhecer o Pai, a Deus, na sua verdade, na sua majestade, naquilo que Ele é, nas características de Deus, na pessoa de Deus. Isso que é adorar. Louvor é diferente. Louvor é você expressar gratidão, você expressar alegria, reconhecimento pelas ações do que Deus fez, pode fazer. O louvor pode, não necessariamente, mas pode incluir música e cântico e palavras de gratidão. Por exemplo, Lucas 19, 33. É um exemplo de adoração, lá em João 4, 23. Adoradores em espírito e verdade. E um exemplo de louvor, Lucas 19, 37. E quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, isso que é Jesus entrando, a entrada triunfante de Jesus antes da sua crucificação. E quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus, louvores, note aqui, louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Que maravilhas que eles tinham visto! Jesus tinha passado o tempo todo, os últimos 3 anos praticamente, fazendo o quê? Maravilhas. Ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos, os mancos andava sobre as águas, alimentava a multidão com migalhas e fazendo toda espécie de milagre e maravilha. Então eles estavam louvando a Deus pelo quê? Pelos que eles tinham visto. Estavam louvando a Deus porque o que Deus tinha feito. E a distinção, como eu disse, é muito sutil. A adoração tende a ser algo mais reservado e louvor algo mais expressivo e público. Apesar de que com Josafá, todo o povo estava adorando junto, tá? Mas a adoração é algo mais pessoal. Pode ser feito corporativamente, mas é algo mais pessoal. Enquanto louvor é algo mais externo, é algo mais visível. Ambos são importantes. E de um certo modo, um complementa o outro. O verdadeiro louvor tem adoração, e a verdadeira adoração compõe louvor. Mas há uma distinção. Eu disse sutil, mas existe. Podemos dizer que adoração é falar com Deus. É você mostrar sua reverência a Deus, você se direcionar a Deus. Enquanto louvor
você vai falar de Deus. Você louva a Deus dizendo quão maravilhoso Ele é, as maravilhas que Ele fez, do que Ele nos livrou. Você fala de Deus, você está louvando, falando de Deus. A adoração é, como disse, é mais particular. É quase que uma oração. Só que a palavra oração, às vezes, perde o sentido. Porque oração nada mais do que falar. Orar é falar. Mas a adoração é quando você se coloca perante Deus. E você reverencia e você declara para Ele, especificamente, o que Ele é e o que aquilo significa para você, pessoalmente. Então não interessa se você está numa situação que você olha para um lado ou para o outro e você não sabe o que fazer. Não interessa se vem um exército que você não tem como se defender e como disse Josafá, nós não sabemos o que fazer. Não interessa o que Deus está fazendo ou não fazendo, eles estavam adorando Deus pelo que Deus é. Mesmo tendo a multidão querendo destruí-los, não interessa. Eles estavam adorando Deus. Muito fácil louvar a Deus quando a coisa está boa. Porque aí estamos vendo o que Deus fez, já fez. A adoração é independente das circunstâncias. Adorar a Deus. Eu não sei, já terminando a mensagem, eu não sei lhe dizer quantas vezes eu já estive em situações em que eu não sabia o que fazer, literalmente. Hoje mesmo, estou brincando, hoje não, hoje eu sabia o que fazer. Mas eu não sei dizer, quantificar. Eu tenho certeza que muitos aqui já estiveram em situação parecida. Se você nunca esteve, feliz você. Mas a verdade é que eu não posso dizer que em todas as vezes eu fiz exatamente o que Josafá fez. Eu não vou ficar aqui e dizer, não, porque eu fiz isso, eu fixei meu olhar em Deus, eu ouvi, eu fiz tudo. Nem todas as vezes eu fiz isso. Mas é isso que deveríamos fazer. Todas as vezes que você não sabe o que fazer e você não segue essa receita de Josafá, você vai se dar mal. Você não vai ver a vitória como eles viram a vitória. Você não vai ver as conquistas que eles viram. Se você olhar no versículo 24 do capítulo 20 de 2 Crônicas, vamos ler qual foi o resultado de buscar, olhar, ouvir e adorar a Deus. Qual foi o resultado final? E esse resultado, lembrando, Deus não faz acepção de pessoas. Se a gente buscar a receita de buscar, olhar, ouvir e adorar, nós vamos ter o mesmo resultado. Versículo 24 do capítulo 20, 2 Crônicas. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão. A gente leu agora há pouco o versículo 18, não o 20, né? Que eles estavam indo, crede no Senhor, aí foram. Aí versículo 24. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, ou seja, chegaram lá. E olharam para a multidão, os inimigos, e eis que eram corpos mortos. Não precisaram nem ficar tremendo, lá vem eles. Não. Quando chegaram lá e viram, cadê a multidão? Está ali, ó. Está tudo morto. Que jaziam em terra, e nenhum escapou. Todos morreram. Quer saber como? Leia a história depois. Vai lá e leia. Capítulo 20. Todos morreram. Nenhum escapou. Versículo 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Você imagina, eu não tenho aqui os números da população da época, do exército e do povo de Judá. Mas eu sei disso. O exército que vinha
Era assim, tipo, para cada um habitante, uns 40, 50 inimigos. Ele falou, nós não temos como, a gente não vai sair bem dessa. Então, uma média de, para cada uma pessoa aqui, você tem 50 pessoas que morreram. Gente, você vai roubar os mortos, na guerra, meu querido, na guerra é assim mesmo. Para o vitorioso, os despojos. Aí você vai lá, o que eles tinham? Espadas, naquela época não tinha banco, então eles carregavam ouro, prata com eles. Tinha iPhone, iPod, tablets, tinha tudo isso. Relógios, iWatch, tudo isso. Então, pessoal, você tem 50 pessoas, você pode ir lá e pegar todos os pertences daquela pessoa. Lembrando que eles não estavam em casa, então o que eles tinham neles. Ali tinha senha para Bitcoin, ali tinha a senha do cartão de crédito, tinha tudo ali, cara. Eu estou tentando contextualizar a coisa. Não podiam carregar. E mais, esse povo, esses exércitos inimigos, eles já vinham dominando, roubando nações, iam passar a fazer a mesma coisa de Israel. Só que Deus, nos escapou então toda aquela riqueza que eles haviam tirado dos outros povos, estava lá. Tinha televisão Ultra HD de 500 polegadas, tá? Tinha tudo, gente, que você imaginar de riqueza. 3 dias demorou. Tinha whey protein, tá? Eles carregavam um monte de whey protein, um monte de suplementos, entendeu? Aí o Júnior ia lá, isso aqui é meu, whey protein é meu. É vergonhoso, eu sei. Não, gente, irmãs, sapatos, tinha um monte de sapatos, sapatos e bolsas de monte. Pronto, agora vocês estão entendendo, né? Agora vocês estão sentindo a coisa. Pois é, gente. Eu mesmo ia atrás das Bíblias. Onde estão as Bíblias? É o pastor muito santo, entendeu? Pois é, 3 dias. Deus falou, vá e fique parado, vocês vão ver. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Vocês não vão levantar um dedo, vocês não vão se arriscar. Vocês vão chegar lá e dizer, cadê o povo? Aí vão olhar assim e ver, tem um monte de gente ali, mas... Ô fulano, vai lá ver que história é essa. Aí ele vem, tá tudo morto, gente. Não escapou um, tá tudo morto. Aí eles só foram e passaram 3 dias enchendo os cofres. O dia anterior, vem o exército, vai acabar com a gente, vão nos escravizar, nos matar, nos saquear, vai ser terrível, não sabemos o que fazer. O que eles fizeram? Buscaram Deus, olharam para Deus, ouviram com fé, adoraram Deus, e o jogo mudou. Ah, pastor, mas isso foi com Josafá, ele era rei. A minha Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que funcionou para Josafá, para Davi, para Salomão, para Paulo, para Pedro, para quem seja, funciona para a gente. É o mesmo Deus, é a mesma fé, é a mesma verdade, é a mesma palavra. Só muda que hoje nós temos toda a palavra aqui, entre essas 2 capas aqui. E durante muito tempo, no Velho Testamento, por exemplo, não tinha o Novo Testamento, para começar. E mesmo no Velho Testamento, eles não tinham todo o Velho Testamento. Por exemplo, Isaías não tinha o livro de Isaías, porque Isaías escreveu Isaías, por exemplo. Mas hoje nós temos a mesma palavra, do mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo poder, as mesmas promessas. Não sabe o que fazer? Agora sabemos. Busque, olhe, ouça e adora. E Deus lutará as nossas batalhas.